TV Segue, um oferecimento cultural. Leal, equipamentos de proteção individual. Mucambo, luvas de proteção para suas mãos. Você está assistindo TV Segue, seu programa informativo de prevenção e segurança no trabalho, no trânsito e no lar. Veja neste programa. Papo Seguro, com Raul Casanova. As Aventuras do Napo. Reportagens e notícias prevencionistas. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Mucambo Profissional, há 60 anos, líder na fabricação em luvas de látex natural. Aqui você encontra inúmeras opções para proteger as mãos do trabalhador. Mucambo Profissional, a solução para as mãos que trabalham. Conheça os nossos produtos, acesse luvas.com.br. Hoje no Papo Seguro nós estamos recebendo o técnico de segurança do trabalho, Francisco de Oliveira. Como é que vai, Francisco? Vamos bem, obrigado. Estamos já há algum tempo na profissão, né? E temos que ir bem. O técnico de segurança Francisco, o senhor Francisco, ele vai ser homenageado no próximo dia 23 de outubro com a Comenda de Segurança e Saúde no Trabalho, ou seja, ele vai passar a ser um comendador da área de Segurança e Saúde no Trabalho. E essa comenda é dada concedida normalmente por indicação de uma entidade profissional, no caso do senhor Francisco foi a FENATEST, e ela é dada só para... Uma das condições é que o profissional tenha mais de 30 anos no setor. E como o senhor Francisco tem, ele estava me contando agora, ele começou em 1960, ele já tem 53 anos, eu acho que nós temos muito da história da segurança e saúde do trabalho aqui ao nosso lado. Conta para nós um pouquinho dessa história, como começou, como é que era esse curso. Em 1960, eu nem sabia que tinha curso de técnico de segurança em 1960. Como é que foi isso, senhor Francisco? Pois não, veja bem, na verdade eu ingressei nessa profissão como que por acaso. Eu estava concorrendo, né, a uma vaga de profissional administrativo numa empresa em São Caetano do Sul, e após alguns testes, algumas entrevistas e tal, eu fui conduzido para exercer as atividades na área de segurança do trabalho. Naquela época não existia ainda a denominação técnico de segurança. Eu fui convencido pelo selecionador dessa empresa, né, de que seria uma atividade a qual eu me encaixaria perfeitamente pelas minhas características demonstradas nos testes psicotécnicos executados ali. Eu fui convencido de que seria realmente algo interessante e aceitei o desafio. Em lá chegando, fui acolhido, muito bem acolhido, diga-se de passagem, pelo senhor Luiz Galese, que na época era o chefe de segurança do trabalho dessa empresa. Então ele me passou uma série de informações, as quais eu pude aproveitá-las depois, né, futuramente, mediante o meu trabalho desenvolvido no campo, né, onde eu aprendi, na verdade, o que seria uma análise de riscos no ambiente de trabalho, aprendi o que seria uma investigação de acidentes, aprendi o que seria o treinamento de um trabalhador, objetivando torná-lo um profissional capaz, produtivo e seguro. Tudo isso dentro da empresa? Tudo isso dentro da empresa. Qual era a empresa? Aços Vilares de São Caetano do Sul, certo? Porque existiam outras empresas do Grupo Vilares, mas aqui eu ingressei, foi na Aços Vilares de São Caetano do Sul, sob as mãos do competentíssimo Luiz Galese, certo? Profissional a quem eu não me canso de enaltecer pelo início que ele me deu na profissão. Depois disso, eu fui encaminhado pela própria Aços Vilares para fazer o curso de Inspetor de Segurança do Trabalho. Esse curso foi realizado aqui em São Paulo, né, numa entidade que estava localizada na Rua Xavier de Toledo,
e denominava-se SEBAI, Comissão Brasileira Americana de Ensino Industrial, em convênio com o Ministério do Trabalho, certo? Então, ali nós frequentamos esse curso por um período de aproximadamente 8 meses e recebemos um certificado com aprovação por termos tido um desempenho satisfatório durante o curso, né? Passamos, então, a ingressar de corpo e alma nessa atividade. Saí da Aços Vilares depois de algum tempo e ingressei na indústria automobilística. Fui trabalhar na VEMAG, por onde eu fiquei até o seu fechamento. A VEMAG encerrou suas atividades no dia 31 de janeiro de 1966 e eu ali trabalhei sob a supervisão do senhor João Guirado, que também já foi antes do combinado, né? Ele foi embora e nos deixou aqui. O João Guirado também foi um profissional que me ajudou bastante, me deu muito apoio, me deu muito incentivo, né? Me deu bons conselhos e eu pude, através dos ensinamentos do João Guirado, também enriquecer ainda mais os meus conhecimentos profissionais, né? Com o fechamento da VEMAG, a gente teve que procurar outro emprego. Então eu fui trabalhar na Cinca do Brasil. Mal sabia eu que a Cinca também estava mal das pernas, né? E que em pouco tempo ela também iria fechar suas portas. Mas eu não sabia, então ingressei na Cinca, cheio de entusiasmo, cheio de vontade, né? E eis que, de repente, meses após, né, ela também encerrou suas atividades. Tudo bem, foi mais... Sempre como na área de segurança do trabalho? Sempre na área de segurança do trabalho, durante toda a minha carreira, sempre na área de segurança do trabalho. Aí, saindo da Cinca, eu fui para a General Motors do Brasil, fábrica de São Caetano do Sul, onde nós trabalhamos por 10 anos ali, né, sob a supervisão direta do senhor José Garcia. É um baixinho porreta, como se diz, porque o cara é uma sumidade em termos de segurança. Entendia muito e era um amigão do peito. Profissional bastante competente, que nos orientou também, porque por mais que a gente soubesse e não sabia nada, mas a gente pensava que sabia, né? O José Garcia sempre nos direcionava para aquilo que era correto, corrigindo nossas falhas de conduta, falhas de abordagem, falhas de encaminhamento de alguns assuntos, que às vezes pela nossa euforia a gente extrapolava um pouco, né? E ele sempre nos trazia com rédeas curtas, evidentemente, para que nós enfrentássemos a realidade. E assim foi. Ficamos na General Motors até 1974, saímos da General Motors, fomos para uma empresa ali de Diadema, Prensas Schuller. Lá na Schuller nós fizemos uma ótima carreira, ingressamos lá já numa posição de supervisão e ficamos ali por 16 anos, né, onde a gente pôde constituir equipes de trabalho. Eu passei a supervisionar a área de segurança do trabalho, então eu tive diretamente sob o meu comando técnicos de segurança, engenheiro de segurança, e atuava também sobre outras áreas de trabalho da empresa, né? Porque ali a minha função já não se limitava somente à segurança do trabalho. Eu tinha segurança do trabalho, segurança patrimonial, serviços gerais e contemplava inclusive aspectos de manutenção. Então era um setor bem abrangente. Em todos eles a gente tinha profissionais para nos auxiliar, né? E assim foi. Saímos dessa empresa e fomos trabalhar na TNT. Só que a TNT, na verdade, não foi bem TNT, porque nós começamos na... como é que era o nome da empresa? Ai, perdão, um lapso de memória. Sabe, o problema das pessoas idosas é esse, é que de vez em quando dá aquele lapso de memória e a gente acaba perdendo. Mas aí no meu currículo tem um nome. Customized, essa aqui, CLB Logística. A CLB Logística, que foi, depois a TNT foi a sucessora da CLB Logística. Aí nós entramos nessa empresa em 1996, ficamos até 2012, e por essa empresa nós trabalhamos dentro das instalações da Ford, né, aqui na Estrada do Taboão. Ficamos 6 anos lá coordenando as atividades de segurança do trabalho e desenvolvendo trabalhos bem interessantes na área. Bom, e depois, eu estou vendo aqui, depois foi para a Sigma e depois para a Mestra ainda. A Mestra é o nosso emprego atual. Nós estamos na Mestra prestando trabalho de consultor, né, onde nós, como auditores de segurança, nós colaboramos de alguma forma lá para
o trabalho da mestra, né, na parte de assessoria. Esse trabalho hoje consiste em visitar empresas, né, no estado de São Paulo todo, onde nós identificamos as situações de risco ali existentes, eventualmente, né, e emitimos um relatório fotográfico mostrando a não conformidade, etc, etc. Nós estamos falando com o técnico de segurança Francisco e nós vamos dar um tempinho aqui para fazer um intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Leal, 45 anos de compromisso com a segurança do trabalhador. Especializada em equipamentos de proteção para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade e atividades com risco de corte. Leal, sinônimo de confiança. Mucambo Profissional, há 60 anos, líder na fabricação em luvas de látex natural. Aqui você encontra inúmeras opções para proteger as mãos do trabalhador. Mucambo Profissional, a solução para as mãos que trabalham. Conheça os nossos produtos, acesse luvas.com.br. Estamos voltando no nosso Papo Seguro, hoje entrevistando o técnico de segurança Francisco de Oliveira. Técnico de segurança até hoje, agora ele é comendador de segurança de saúde no trabalho, Francisco de Oliveira. Comendador, quer dizer, vai receber a comenda agora no dia 23 de outubro, né? Comendador, com todos esses anos, com toda essa experiência, basicamente, principalmente na área mecânica, na área de indústria, metalurgia, né? Como é que o senhor viu a evolução da área de segurança de saúde no trabalho no Brasil nesses 53 anos? Porque eu tenho a impressão que os técnicos de segurança do trabalho vieram... A denominação foi em 78, quando saiu as normas regulamentadoras. Bom, com relação à primeira questão da sua pergunta, porque a sua pergunta, na verdade, ela se subdivide em 3 respostas, tá? Com relação ao como que os empresários encaram a segurança no Brasil, eu diria a você o seguinte: no princípio, no início dos anos 60, a segurança do trabalho era, vamos dizer assim, em linguagem popular, zero à esquerda. Ninguém dava a mínima para a segurança do trabalho. Com o agravante de que o trabalhador brasileiro não tinha formação técnica compatível com as atividades que ele precisava desenvolver. E não havia também escolas que os preparassem para o exercício dessas atividades. Consequentemente, nós tínhamos trabalhadores inexperientes, certo? Supervisores inexperientes, homens de direção totalmente inexperientes com relação aos aspectos de segurança do trabalho. Com isso, nós tivemos muitos e muitos acidentes. O Brasil foi, no início dos anos 70, considerado campeão mundial de acidentes do trabalho, certo? Por essa razão é que surgiu, e aí vai a segunda resposta, né? O Ministério do Trabalho, preocupado com o fato, né, porque era um título nada honroso e que somente ia contra tudo aquilo que se pretendia, né? Então o Ministério do Trabalho constituiu uma comissão que estudasse o problema a fundo, para que desse uma solução. Dessa solução partiram, então, uma alteração radical no capítulo 5º da CLT, certo? Mediante uma alteração que foi publicada através da portaria 5.614, se não me engano, em 1977. Então, essa alteração no capítulo 5º trouxe no seu bojo, né, uma nova legislação e o advento das normas regulamentadoras. Essas normas regulamentadoras, contrariando tudo aquilo que até então ocorria aqui no país, elas foram introduzidas 6 meses após a publicação da lei. A lei foi publicada em dezembro de 77, e em junho de 78 saiu a publicação através da portaria 3214, regulamentando as normas regulamentadoras que regulamentavam a lei 6.514. Bom, dentro dessa regulamentação, então, veio a denominação técnico de segurança do trabalho através da NR 27. A NR 27 introduziu a obrigatoriedade da existência do técnico de segurança do trabalho, o qual foi regulamentado, inclusive, pela portaria 6410, eu não me recordo exatamente qual foi a portaria, mas teve uma portaria que regulamentou as atividades do técnico de segurança do trabalho, né, as quais prevalecem até hoje e tal. Depois disso, houve uma melhora considerável no que diz respeito a treinamento do trabalhador.
o próprio trabalhador, conscientizado pelas campanhas desenvolvidas internamente nas empresas, onde louve-se a participação das CIPAs, né? As CIPAs das empresas, elas tiveram um papel fundamental no desenvolvimento do trabalhador, no que diz respeito a treinamento sobre segurança do trabalho. As campanhas de segurança, campanhas de saúde, aspectos da AIDS, né? Das doenças sexualmente transmissíveis, tudo isso contribuiu positivamente, de uma forma extraordinária, para que houvesse um melhor desempenho do trabalhador na prevenção de acidentes. Hoje, nos tempos atuais, podemos dizer com orgulho de que o Brasil melhorou bastante. Tem muito a melhorar ainda. Os empresários estão já com seus olhos abertos, mas não totalmente. Ainda existem muitos empresários que não dão a devida importância à segurança do trabalho, a não ser os grandes empresários, as grandes empresas, aqueles de menor porte, de menor capacidade, ainda não se convenceram de que o investimento em segurança do trabalho é benéfico para o trabalhador, e é benéfico para a empresa, e é benéfico para o país, certo? Dado a preservação da integridade física do ser humano. Não, sem dúvida, e é o que, pelo que a gente trabalha e divulga os nossos programas, tudo, porque a gente tem que cada vez mais divulgar que não é gasto com a área de trabalho, mas é investimento. Agora, o senhor vem de uma época, o senhor começou a falar da VEMAG, depois da CINCA, né? Para quem está nos ouvindo, nós estamos falando do início da industrialização no Brasil, porque até, o senhor sabe, eu não sei, mas até 59, até a Volkswagen, o Fox, né, o Fusca era importado, ele passou em 60, justamente quando o senhor começou a ser fabricado no Brasil. Então nós estamos falando do início da indústria das montadoras no Brasil e o início de todas as outras indústrias que passaram a fornecer. Exatamente. Isso se deve graças às ações implantadas pelo governo do presidente Juscelino Kubitschek, né? Que na época exigiu, vamos assim dizer, que as empresas começassem a produzir aqui no Brasil, porque até então nós tínhamos os veículos aqui montados, eles vinham por CKD importados, né? Vinham dos Estados Unidos, vinham da França, vinham da Alemanha, vinham de outros países e já eram montados aqui. Então o Juscelino fez questão de que fosse implantada a indústria automobilística verdadeiramente nacional. Então nós passamos a ter aqui as montadoras, né, originárias dos seus países principais, lá, Estados Unidos, Alemanha, França e outros, né? E as montadoras aqui, elas receberam essa denominação porque elas continuaram montando, só que elas montavam aquilo que elas produziam. Inclusive eu trabalhei na General Motors, que na época ela tinha lá a fabricação de tapeçaria, toda a tapeçaria do carro era feita pela GM dentro da fábrica da GM. A bateria do veículo era montada na própria fábrica da GM de São Caetano, certo? Os motores eram montados pela própria fábrica da GM, embora os motores fossem montados em São José dos Campos, certo? Mas assim era. Hoje não, hoje tudo é feito através de empresas, vamos dizer assim, afiliadas, né, que estão interligados. São subfornecedores da indústria. Exatamente, são subfornecedores, e hoje o processo de fornecimento evoluiu tanto que chega-se ao ponto de uma empresa fornecedora de tintas, por exemplo, ela não só fornece a tinta, como ela também fornece a mão de obra para implantação da tinta, né? As peças são pintadas fora, chegam lá, já estão prontinhas. Quer dizer, então, é o just in time que eles dizem, né? Que evoluiu extraordinariamente. E nós podemos ver que nessa época, em 1960, era totalmente verticalizado, né? E a mão de obra, como não existia indústria antes, não existia mão de obra. Então, é toda uma evolução. O senhor passou por toda a evolução da indústria brasileira desde 1960 até hoje. Uma das grandes dificuldades que eu tive no meu início de carreira foi no sentido de passar para o trabalhador as informações relacionadas à segurança, porque muitos eram analfabetos, não sabiam ler, certo? E, consequentemente, tinham grande dificuldade para entender
aquilo que nós queríamos explicar. Nem sempre uma explicação era suficiente para que ele entendesse o que se pretendia, né? Então havia necessidade de exercícios práticos daquilo que estava se passando para o trabalhador. E eu, graças a Deus, eu consegui sempre passar para o trabalhador de uma forma muito satisfatória, né, aquilo que a gente pretendia. E com isso a gente conseguiu êxito no trabalho, né? Bom, nosso tempo já terminou. Eu queria agradecer a sua presença e dizer que é uma honra receber um comendador de segurança e saúde no trabalho, técnico de segurança do trabalho, o Francisco de Oliveira, que está aqui hoje nos visitando. Eu é que agradeço a comenda que me será outorgada, certo? E gostaria, se houver alguns segundinhos para eu agradecer essa comenda às pessoas que indicaram o meu nome, né? Eu não poderia de forma alguma esquecer de mencionar aqui o nosso amigo presidente da FENATEST, o Armando Henrique, perdão, puxa vida, Armando, ó, o meu abraço para você, Armando, pela sua generosidade, tá, em conceder a este velho amigo aqui a honra de receber essa homenagem, tá? E também agradecer a todos aqueles que comigo conviveram ao longo desses 50 e poucos anos de trabalho, e eu espero continuar ainda por mais algum tempo na área de segurança do trabalho. Muito obrigado a todos, tá? Obrigado. Nós que agradecemos todo o trabalho que o senhor sempre fez em prol da área de segurança e saúde do trabalho. Muito obrigado. Na próxima semana nós voltamos. Estamos no stand da Mucambo, na Expo Proteção, com a Anne, que vai falar um pouco sobre os produtos da Mucambo e quais são as suas aplicações. Tudo bom, Anne? Tudo jóia. A gente está esse ano, em outubro, com novos lançamentos para a linha Mucambo Pro, complementando a nossa linha de PVC, lançamento da linha de palma de látex para construção civil, palma de látex vulcanizada, luva anti-vibração, além da nossa linha com resistência a corte. E quais são as características específicas de cada uma delas? Essa é para atividades abrasivas, construção civil, né, em função da palma de látex com bastante sensibilidade. A vulcanizada, que também é borracha de látex, atividades mais pesadas, onde precisa de maior resistência, e a luva anti-vibração, com gomos de neoprene, para ajudar em atividades que necessitam dessa resistência em abrasivos. E mais a linha com resistência a corte nível 5, a manga e a luva. Complementando a luva com resistência a corte. Certo. E vocês parecem que tem outra linha também? Sim, esse ano a Mapa
começou a produzir no Brasil. Somos os primeiros fabricantes de luva nitrílica no Brasil sem suporte têxtil. Então, temos toda a linha sendo produzida no Brasil, facilitando, né, a entrega, a disponibilidade de produto para os nossos clientes. Justiça obriga a maternidade em Maceió a cumprir normas de SST. O MPT recebeu várias denúncias de irregularidades, inclusive do Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, referente à falta de material básico e de equipamentos de proteção individual, EPIs, principalmente para os profissionais que têm contato com sangue e secreções de doentes, como também a falta de limpeza e a existência de vazamentos nos locais de trabalho. Fonte, primeira edição. Saúde Pública em Goiás. MTE aponta irregularidades de SST. Auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, tem constatado, desde o começo deste ano, o descumprimento de uma série de condições sanitárias, estruturais e, consequentemente, trabalhistas nos hospitais públicos do estado de Goiás. Entre alguns dos problemas encontrados, o mais alarmante é o descarte dos resíduos hospitalares. Um dos casos mais emblemáticos é do Hospital Materno-Infantil HMI, na capital Goiânia, cuja situação ilustra um cenário sistêmico dentro do Serviço de Saúde goiano, segundo os inspetores do MTE. Fonte, Repórter Brasil. Maior incidência de acidentes do trabalho com menores. Acidentes no local de trabalho vitimaram 8.179 crianças e adolescentes de 10 a 17 anos no estado de São Paulo, entre 2006 e 2013. Do total de ocorrências, 28 levaram a óbitos e 3 a transtornos mentais, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. São Paulo é o estado que apresenta o maior número de acidentes notificados com menores de 18 anos. Dentre as atividades que causaram os acidentes em situação de trabalho infantil estão o comércio de alimentos e a fabricação de calçados. Fonte, Rede Brasil Atual. MPS disponibiliza o FAP 2014 de quase 1 milhão de empresas. Estão disponíveis nos portais do Ministério da Previdência Social, MPS, e da Secretaria da Receita Federal do Brasil os valores do fator acidentário de prevenção FAP 2014 de 922.795 empresas. O FAP foi atualizado com base no histórico de acidentes de 2011 e 2012, alterando as alíquotas da tarifação individual por empresas do risco ambiental do trabalho RAT, antigo seguro acidente de trabalho SAT, fonte Relações do Trabalho. Cartilha leva segurança e saúde às escolas. A Fundacentro produziu uma cartilha informativa para estabelecer um diálogo inicial com as escolas, disponíveis para download, um subsite e um cartaz. A cartilha, com as atividades voltadas para os alunos e professores, traz uma reflexão sobre a segurança e saúde dos trabalhadores e sua relação com a escola. Conforme consta em levantamento apresentado no interior da cartilha, os dados da Previdência são assustadores no que toca ao alto índice de acidentes de trabalho envolvendo jovens. Explica o tecnologista da Fundacentro, Jefferson Peixoto, que tem mestrado em educação. Fonte, Fundacentro. Especificações normativas visam restabelecer a normalidade em situações de emergência. O processo de produção em refinarias de petróleo envolve riscos operacionais que têm potencial de incêndio e explosão. Por essa razão, operam dentro de limites estabelecidos pelas especificações normativas e pelo planejamento operacional, visando resposta imediata para restabelecer a situação de normalidade quando ocorrem distúrbios operacionais que envolvam os riscos citados. Fonte, Revista Emergência. 5º Seminário de Segurança e Saúde no Trabalho, 7 e 8 de novembro, Salvador, Bahia. Realização, Sintepave, Bahia. Informações 71 3507 7184. NR35, Trabalho em Altura, 9 de novembro, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Realização, PAR, Consultoria e Treinamentos. Informações 51 3527 0870. Você assistiu TV Segue, um oferecimento cultural. Leal Equipamentos de Proteção Individual. Mucambo, luvas de proteção para suas mãos.
Até o próximo programa.